sendo bastante explicativo nas perguntas e nas colocações. E uma das colocações que foram feitas para Kardec neste livro, já exatamente no item esquecimento do passado, eu fiz um resuminho, tá? Da pergunta. A pergunta é a colocação, na verdade, né? Não é nenhuma pergunta, é uma colocação. E Kardec chama o visitante. Então, a colocação, de uma forma mais resumida, quando se vocês pegarem o livrinho para ler, nesse trecho, o esquecimento do passado, ela é um pouco mais longa, e no resumo eu coloquei dessa maneira. Não me entra na cabeça como o homem consegue tirar proveito da experiência adquirida em sua existência ou existências anteriores, se não conserva sua memória. Então, a pessoa ela não acredita, falando da reencarnação, então no momento da reencarnação, ele não acredita que haja a necessidade do esquecimento do passado, pois, a partir do momento que não se lembra de nada, precisando sempre começar cada existência, para ele como se fosse a primeira. Então, veja assim, partindo do princípio, a pessoa acha que com o esquecimento do passado, a gente não guarda nenhum arquivo das suas próprias experiências anteriores. Então, ele acha que com o esquecimento do passado, com o choque biológico e a reencarnação efetivada, ele acha que o esquecimento faz com que a pessoa entre como se fosse como se fosse a primeira encarnação, precisando sempre começar tudo de novo. E aí eu gostaria que vocês raciocinassem comigo, assim como Kardec precisou raciocinar muito a respeito da colocação do nosso amigo, porque isso justifica para muitos não acreditarem na reencarnação e, portanto, na progressão dos espíritos, né? Porque, estando a reencarnação para o nosso progresso, se acharmos que existe uma única vida, nós não acreditamos no progresso. A gente acredita que o progresso existe aquém de nós, né? E que nós não fazemos parte deste progresso. O progresso vem para as gerações que vivem e morrem, vivem e morrem, mas não para a pessoa que está ali naquele momento, quando ela morreu, acabou, assim como ela veio do nada, volta para o nada. Então, veja como é difícil uma pessoa que não acredita na reencarnação estar a par do que é a verdade, né? Então, partindo desse princípio, Kardec coloca assim, desculpa, gente, porque com a reencarnação temos o esquecimento do passado. O que justificaria, então, sabendo que a reencarnação existe, que nós temos múltiplas reencarnações, e que com isso está o nosso progresso, né, o progresso individual e também o coletivo, mas necessariamente precisamos desse esquecimento. Para muitos, é difícil entender o esquecimento do passado, portanto, entender a própria reencarnação e ainda mais o próprio progresso, né? Porque nós não somos a era primitiva de antes. Porque nós não temos a marcha lenta de um progresso que nunca chega. Quando, se nós percebemos, analisarmos tanto historicamente quanto antropologicamente, né, estudando a humanidade, estudando a geologia do próprio planeta, a ciência que progride, todas as comunicações que progridem, existe um progresso por trás disso, né? E que, tecnicamente, nós fazemos parte disso. Então, onde está a grande dificuldade? Analisando, assim, antes de entrar na resposta que Kardec colocou, e depois eu acabei me estendendo um pouquinho, porque o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, todos os demais livros das obras básicas,
também falam sobre o esquecimento do passado. Então, além do que é o Espiritismo, eu fui além nas outras obras básicas. E, na verdade, não sei o que vocês estão assim raciocinando, né? Então, eu sempre gosto de trocar, mas fiquem à vontade para colocarem. Mas a primeira coisa que me ocorreu é que nós esquecemos que nós somos seres espirituais, né? As pessoas que acabam, que nem esse amigo colocou aqui, quando no trato com Kardec, colocou, a partir do momento que não se lembra de nada, precisando sempre começar cada existência para ele como se fosse a primeira. Então, a gente coloca o mundo material em primeiro plano, né? Estamos para o mundo material, mas nós não estamos para o mundo material. Ele serve como um trampolim, uma escola, um aprendizado, né? Um meio para o progresso do espírito. Né? Precisamos passar pela experiência material para progredirmos, mas ele é só um meio, né? Ele não é o fim. Então, nós esquecemos, e a colocação do nosso amigo para Kardec é exatamente isso, ele estava se tratando como um ser material, né? Esquecendo que, na verdade, ele é um ser criado por Deus, eterno e espiritual, né? Então, vamos ver o que Kardec colocou, né? Essa é a minha colocação. Por que não nos consideramos seres espirituais, tendo experiências materiais para progredir? Essa foi meu primeiro pensamento na resposta, na análise da colocação dessa pessoa. E veja, essa pessoa, se tratando de Kardec, ele não se colocava como uma pessoa que não acreditava no espiritismo, né? Ele só não estava conseguindo entender por que precisamos esquecer. Por que não nos recordamos das experiências passadas, né? Então, e exatamente porque, para ele, o esquecimento do passado estaria atrapalhando a existência atual, né? Então, Kardec coloca: se a cada existência o véu é jogado sobre o passado, o espírito reencarnado não perde nada do que absorveu no passado. Ele só esquece o modo pelo qual absorveu. Então, veja, eu também resumi a colocação de Kardec, mas veja, se a gente entender que somos seres espirituais, essas experiências, elas não desapareceram. Vejam, o nome que os espíritos superiores e que Kardec tratou com os espíritos superiores é esquecimento do passado. Ele não é permanente, né? E exatamente não sendo permanente, ele fica guardado, arquivado em algum ponto de nós. Ele não desaparece, né? E nós sabemos, estudando sempre, lendo sempre as questões do Espiritismo, esse esquecimento, ele é proveitoso para o espírito reencarnante, né? Seja em qual situação esse espírito reencarnante for. Se tratando de espíritos e seres espirituais que nós somos, essa bagagem está em algum lugar. Aí a gente pode perguntar onde, né? Onde está essa bagagem? Eu sei que todos vocês sabem que ela está guardada, arquivada no nosso perispírito, né? Nesse corpo espiritual, né? Que faz com que haja a ação do espírito sobre o mundo espiritual e depois com o corpo físico sobre o mundo material. Veja bem, muitas vezes, quando há necessidade que nós tenhamos contato com essas experiências anteriores, elas acontecem, né? Elas acontecem por intuição, pelos próprios instintos que nós temos, pelas nossas tendências, né? Quantos de nós não pode descrever o que foi e como foi pela própria tendência, né? Pelas próprias intuições que recebe, pelo afeto que tem a uns e desafeto que tem por outros, né? Pelas experiências pelas quais passa.
E se partirmos do princípio que somos cristãos, que acreditamos em um Deus soberanamente bom e justo, né, a nossa experiência atual, ela é justa. Então, se sofremos, o quanto sofremos e como sofremos, né, é da nossa alçada evolutiva, né? Então, todo o esquecimento do passado, ele é, como colocou aqui Kardec, ele é necessário exatamente para que a gente possa não permitir que o que a gente viveu antes atrapalhe o que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que é Chico, né? É uma frase que atribuem a Chico Xavier, né? Então, ele sempre dizia que nós não podemos mudar o que nós fizemos, mudar o passado, né? Mas podemos fazer um novo presente e um novo futuro. Então, você já pensou, aí coloca as colocações de Kardec, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, já pensou se a gente lembrasse quem nós fomos? Quem nós éramos? Não é? O quão isso interferiria nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, em quem nós somos hoje? O Né? Então, malzinho que a vamos dizer gente assim, era, né? O mal que pois a gente era, eu os crimes que a gente cometeu, isso seria dificílimo de ter superação. E mesmo que se nós fôssemos alguém muito importante, né? Porque às vezes você pergunta para alguém que fala, eu acredito na reencarnação, sabe? Eu acho que eu fui Cleópatra, né? Eu acho que eu fui tal rei, tal rainha, né? Então, às vezes a gente se coloca numa posição até superior, né? Daquela época. E se a gente sabendo quem nós éramos, fôssemos lá reivindicar, né, as nossas supostas posições do passado. Então, veja o quão é inconveniente. E se o Amiga próprio Jesus fala. Adri, a Oi, Marlene quer pode falar. falar? Fala, amiga. Oi, Má, por favor. Principalmente, Dri, na É, convivência, nos familiares que estão na nossa convivência, se for algum algoz nosso, como que a gente ia lidar? Como que a gente ia poder sanar essa dívida? pois é. Transformar o ódio em amor, né? Transformar o mal feito em uma reabilitação da alma, né? O esquecimento do passado, ele acho que também foi um dos amigos espirituais dos benfeitores colocaram para nós em muitos livros da literatura espírita, ele é a misericórdia divina, pura e simplesmente, né? É o amor, é o algo a mais, a compaixão de Deus por nós das nossas imperfeições. Imperfeição essa ao qual ele nos criou, né? Para que conquistássemos a nossa perfeitude, né? A nossa superioridade moral, né? E espiritual. Então, ele acrescentou algo mais, a misericórdia. E a misericórdia é o esquecimento. E veja, se a gente pensar friamente, até do ponto de vista científico, até na atual existência, a gente também esquece muitas coisas que não são prioridade para o momento presente. A gente lembra de quando tinha 1 ano? De quando tinha 2 anos? Né? Não lembra, porque isso não é importante agora. A gente, com certeza, utiliza-se do que aprendeu, que é o que Kardec está falando aqui, ó. O espírito reencarnado não perde nada do que absorveu. A gente, é claro, na atual existência, utiliza do que absorveu da primeira infância, né? Ele só esquece o modo pelo qual absorveu, né? Então, todos os detalhes, né, todas as situações mais específicas, essa fica lá no esquecimento, porque não é prioridade, não é prioritário. Se isso acontece no momento, na vida presente, quanto mais, quanto qual nas anteriores, né? E aí, alguém mais gostaria de colocar? Por favor, coloque. Então, desse ponto de vista, pode falar, Joyce. Ah, você viu que eu falei, né? Que eu não levantei a mão dessa vez, Marlene. Não. Vamos lá. Eu acho que é um presente de Deus esquecer o passado.
tá? Sim. Principalmente porque a gente não conseguiria conviver com aquele que nós fizemos mal e olhar olho no olho, como a gente tem que fazer, né? É tudo isso que a Adri está falando. É uma situação vexatória, de vergonha para nós que fizemos algo para alguém. Hoje, como espírita, quando eu faço alguma coisa que eu acho que eu não fiz direito, eu fico envergonhada. Enquanto eu não resolvo o problema, eu fico extremamente envergonhada, extremamente infeliz. Imagina se a gente soubesse que a gente atirou pedra na cruz, que a gente queimou gente na fogueira, ou que a gente crucificou, participou da crucificação de Jesus. Nossa Senhora, eu acho que eu ia ter um delírio, né? Então, eu acho que é um presente de Deus a gente não lembrar. Mas você falou que não se lembra dos seus 3 anos. Eu me lembro perfeitamente da minha infância, praticamente tudo. Tá vendo? Não, o ser humano, quando ele tem o cérebro extremamente cheio de coisas, ele começa a deletar coisas que para ele já não interessam mais. Isso é uma coisa normal do ser humano, tanto é que quando a gente chega aos 80, a gente esquece o sapato dentro da geladeira, a gente esquece as coisas, né? O nome das pessoas. Por quê? Porque aquilo não está sendo importante para nós naquele momento. Mas, de tanto estudo que eu tive, eu falo para você que no momento certo, você vai ser lembrado. Então, no momento certo que você tem que resgatar aquela sua situação, você vai se lembrar de alguma forma daquilo que você fez na outra encarnação e que você precisa resgatar. Para quê? Para que você faça certo. E se você não fizer certo, o peso da consciência vai ser pior. Bom, desculpa, atrapalhei. Beijos. Imagina, acrescentou. Então, lembrando que esse esquecimento, mesmo quando nós não lembramos integralmente, como a Joyce estava colocando, a gente vai lembrar, como a gente estava falando anteriormente, por tendências. Se a gente prestar bastante atenção, nossas tendências, nossos gostos, né? Nossas escolhas, nossas teimosias, né? Mostra quem somos, não é? E não precisa estar lembrando de uma existência inteira para isso. Antes da gente entrar no comentário das meninas, que foi muito oportuno, eu estava assim, lembrando de algo que o mestre falou, né? Ele disse, não queremos a morte do pecado, né? Entre aspas. A gente quer que ele se reabilite, né? Nós queremos, não queremos extinguir o pecador, assim, o pecado. Então, se não existisse o esquecimento do passado, nós não conseguiríamos nos reabilitar. Exatamente por tudo isso que foi comentado. Nós estaríamos sempre voltando para o passado, né? Então, se nós formos receber aqui grandes algozes da humanidade, ou mesmo de um grupo de famílias, de um grupo social específico, se as pessoas lembrassem quem ele seria novamente, né, repelido, né? Ele seria novamente tomado a conta do que fez, né? Então ele não conseguiria se reabilitar. Então nós não conseguiríamos progredir, lembrando que o foco é o momento presente para prepararmos um futuro melhor individual e coletivo, né? Então, vou só colocar aqui o que o Kardec respondeu oportunamente para o nosso colega do livro que é o Espiritismo, que abordou esse assunto. O esquecimento temporário constitui um benefício da providência divina, né? Das leis divinas que nos regem e equilibram, né, este universo criado por Deus. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes, se nós lembrássemos, né? Poderia, em certos casos, humilhar-nos, né? Como falou a Joyce, né? A gente se sente humilhado hoje, quanto mais se a gente se lembrar do que realmente fizemos e dependendo do que fizemos de outras vidas. Extraordinariamente, em outros, ressaltar o nosso orgulho. Então, se nós
fizemos parte de uma posição social privilegiada, a gente ia lá, né, requerer a nossa posição. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Então, fica aqui a nossa colocação. Ai, desculpe, gente. Fica aqui a nossa colocação, acho que acabou. A respeito dessa colocação de Kardec, né? Entravar no nosso livre-arbítrio exatamente porque ficaremos presos no que fomos. E na colocação do nosso amigo para Kardec, no livro que é o Espiritismo, nós nunca começamos de novo, do nada, né? Se começássemos de novo, do nada, como se fosse a primeira encarnação, nós não sairíamos da era primitiva, né? O globo iria evoluir, né? Todo o processo evolutivo que o planeta sofre também iria evoluir e nós não, né? Porque cada nova existência nós aproveitamos de forma inconsciente, tanto em uma inconsciência coletiva quanto individual, do que nós fomos, da época que nós vivemos, do coletivo do qual participamos, né? Então fica lá gravado na experiência do espírito, no nosso corpo espiritual, que molda sempre uma nova existência e traz com ele, onde fica lá guardado no inconsciente, as experiências pelas quais nós passamos. E como disse a Joyce, elas vão se tornar disponíveis no momento certo, para a situação certa, para que nós então possamos usar o livre-arbítrio, né? Não, isso não serve mais para mim, eu não vou por esse caminho. Não, olha, esse caminho ainda me atrai, e aí eu erro de novo, né? Então, nós utilizamos daquilo que vivemos em outras experiências para podermos fazer novas escolhas, para nos reabilitarmos moralmente, espiritualmente, frente ao nosso altar da consciência, frente a nós mesmos, como ao coletivo, né? Ao qual nós também respondemos, né? Pela lei de ação e reação. Então, tanto o processo do esquecimento do passado, quanto o direito que cada um de nós temos, dados, herança divina, que é o livre-arbítrio, a partir do momento que temos a inteligência e podemos raciocinar sobre nossas ações e fazermos nossas escolhas, né? O esquecimento do passado serve para que a gente, em dado momento, possa fazer melhor, reabilitar a nossa moral e escolher de forma diferente. Isso cabe também, lembrando, para a gente não cair no erro de novo, porque muitas vezes, a própria existência atual, muitas vezes nos faz perceber o quanto a gente reincide no erro, né? O quanto a gente continua escolhendo de forma errada, né? Baseado no orgulho, baseado no egoísmo, baseado nas nossas paixões, nos nossos vícios, né? De espíritos ainda imperfeitos, nós ainda fazemos escolhas erradas, né? Então, qualquer ideia contrária ao que o esquecimento do passado nos desfavorece é porque a gente precisa estudar um pouco mais, né? E foi o que Kardec falou para este amigo, que ele chamou o visitante, que ele precisava dar um curso para ele completo de espiritismo, porque a reencarnação serve como um trampolim, uma alavanca para o nosso progresso. E o esquecimento do passado faz parte desse trampolim, desse progresso e do fortalecimento, para que a gente possa seguir sempre em frente, né? Com novas escolhas, aproveitando bem as novas oportunidades. Então é isso. Fica aqui, eu achei que a Lívia deu um puxãozinho de orelha em nós, para que a gente pudesse ler um pouquinho mais as obras de Kardec. Eu, de fato, eu tenho esse livro, eu ganhei esse livro, e poucas vezes eu li. Então, gostei bastante. O puxão de orelha me serviu. Então, está aberto, pessoal. Quem quiser comentar mais. Eu acho que nós estamos, amiga, num grau já, né? Nós estamos
aqui desde da pandemia, com os cursos online. Então, eu acho que nós podemos agora dar uma puxadinha nos temas, né? Mesmo não fugindo da doutrina espírita, ou observando as obras, a gente pode dar uma puxadinha no tema para que ele fique, que as pessoas já tenham um pouco mais de compreensão da doutrina e vão pensando sobre as obras, em ler mais, em procurar mais, né, a possibilidade do conhecimento, né? E eu achei bem E eu interessante, também, semana, só uma parênteses, o Lívia, eu livro do achei bem Leon interessante, Denis, né, é também. como... Ah, desculpa. Pode falar. O que eu achei interessante é a interação de Kardec com as pessoas que estavam conhecendo em primeira mão o Espiritismo, né? Então, como as pessoas pensavam, como elas queriam interagir com Kardec, dentro já dos primeiros livros que Kardec publicou, e o quão era difícil as pessoas naquela época já entenderem as colocações que Kardec e os espíritos superiores trouxeram, né? Foi bem interessante, eu gostei bastante. Isso daí deve ter sido um belo de um chacoalhão, né? Nós mesmos que ainda estamos aqui procurando conhecer e praticar, né? Porque eu acho que é justamente esse que é o ponto que nós estamos na doutrina espírita. Agora é começar a agir, né? A praticar, a colocar na vida diária do nosso dia a dia, porque a gente já vem tendo esse conhecimento há bastante tempo e agora faz parte de nós agirmos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, uma pergunta ou uma colocação? Pode aproveitar esse momento. Vou aproveitar de novo das duas Isso. agora, hein? Olha só, hein? Olha que legal, hein, Adriana? Vou aproveitar de vocês. Na realidade, eu entendo que esse véu que cobre assim, os nossos olhos para aquilo que nós fizemos também é como a Adriana falou. Nós precisamos disso para não sermos crucificados também. Você imagina que eu fui a sua algoz. Você está do meu lado, você é maior do que eu, e eu vim como uma criança, como uma paralisia cerebral, para pagar a minha dívida. E você descobre, como minha mãe, que eu matei você na outra encarnação. Imagina a loucura que iria ser. É realmente inacreditável como Deus tem a consciência de nos fazer o bem sempre. Porque simplesmente poderia ser aberto para nós e falar: ó, você fez, você paga, né? Lei de talião. Mas a gente tem a graça de poder entender e poder reverter algumas situações. Por isso que muitas vezes os nossos algozes vêm como os nossos filhos em situações difíceis, para que a gente entenda, e com o amor de mãe, que é o amor supremo, como de Maria foi a Jesus, a gente consiga perdoar. Porque mãe perdoa até o filho que lhe dá o tapa na cara, né? Isso é a grande verdade. Então, por isso que muitas vezes o algoz vem numa situação de inferioridade perante essa mãe tem que abraçá-lo, beijá-lo, limpá-lo. É muito difícil limpar uma pessoa. Você tem que ter muito amor, né? Então, eu acho que realmente Deus nos dá o presente de esquecermos tudo. E mesmo que não seja um filho doente, mesmo que não seja um filho, mas aquele filho que nos dá trabalho, né? Aquele filho que nos chama a atenção. Então, muitas vezes a gente está ali de frente de uma pessoa que nos maltratou, nos matou, nos fez algum outro problema, e a gente reclamando: nossa, que filho difícil. Graças a Deus, que filho difícil, né? Gente, obrigada. Com certeza. E a gente tem visto cada vez mais agora encarnações, né, que
a gente tem recebido as crianças agora com dificuldades de aprendizagem, dificuldades sociais, dificuldades comportamentais, e nos desdobrar, né, nessas convivências e nesse amor. É aí justamente que está nossas possibilidades aí, desse esquecimento, né? Conviver com esses queridos nesse momento que a gente está junto, né? Que a gente se reencontra, porque tem isso também, né? Que o Espiritismo fala, a gente não sabe quando vai se encontrar de novo, quando que a gente vai estar junto numa mesma encarnação novamente, para ter essa possibilidade do reajuste, né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo as possibilidades, né, desse esquecimento para conviver bem com todos à nossa volta, né? O máximo possível que a gente puder. Tá bom, gente? Vamos então agora, né, passar para a nossa vibração. Deixa eu só parar a gravação aqui.